Graça e paz, amados. Estamos mais uma quarta-feira em meio a uma realidade um pouco diferente. Vamos dar alguns minutos aí para os irmãos estarem conectando. Para mim é um motivo de muita alegria estar compartilhando algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Aguardar os irmãos entrarem um pouquinho, né? E vai comentando aí como foi o dia de vocês. A gente tem que realmente compartilhar isso com os irmãos. Nem sempre estamos em contato físico em meio a uma realidade de hoje, mas continuarmos em contato é super importante para o fortalecimento da igreja, para o momento verdadeiro entre os irmãos, né? Amados, algo vem sendo muito recente em meu coração, em meio a essa realidade a qual a gente se encontra, e eu estava muito pensativo, buscava em Deus orientação. E em meio a tudo isso, o Senhor veio trazer uma palavra, a qual eu vou compartilhar com vocês hoje. E eu gostaria que os irmãos de fato estivessem se reservando para refletir um pouco disso. Nós já estamos um pouco a mais de um mês, desde que foi de fato passado essa notícia de que o nosso país foi infectado e as coisas foram tomando proporções a qual a gente não esperava. E um vírus a qual tem se disseminado de uma forma muito rápida, até mesmo para a nossa realidade como brasileiros que gostam de contatos, de abraços, de olhares. É muito complicado. Eu me encontrava em meio à realidade de trabalho, em algumas limitações que não era natural. E em meio a isso, eu comecei a refletir a respeito de como o nosso posicionamento frente a uma situação como essa. Como nos colocar como filhos de Deus em meio a uma realidade a qual a gente tem contato com pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que em meio a situações difíceis, pois muitos, infelizmente, estão sendo atingidos não somente pela doença, mas também pelas consequências que ela gera. E nós tivemos ao longo deste mês contatos, o grupo das mulheres está aí para compartilhar, com pessoas que não têm o básico dentro das suas casas, como alimento. Isso me faz pensar como estão os nossos olhos em meio a essa realidade. E diante disso, eu gostaria que os irmãos estivessem neste momento, aqueles que puderem, fechem os seus olhos, volte os seus pensamentos ao Senhor, para que possamos realmente receber uma orientação do Pai nesta noite, para que o Espírito Santo de Deus venha aos nossos corações e trate e nos oriente em direção ao caminho que Ele planejou para nós. Amém? Santo Deus, amado Pai, nós estamos aqui novamente reunidos, Senhor. Reunidos cada um em suas casas, cada um em um local ao qual o Senhor já preparou para eles estarem hoje, para ouvir algo de Ti. Precisamos, Senhor, de uma orientação. Precisamos nos aproximar do que o Senhor tem a nos orientar, Senhor. Pai amado, por favor, nesta noite pedimos que o Senhor continue a guardar as nossas casas, que o Senhor continue, ó Pai, gerar todas as provisões que precisamos dentro das nossas casas, que o Senhor venha de encontro aos nossos corações aflitos e várias vezes, Senhor, ansiosos com o dia de amanhã. Pai amado, prepara os nossos corações para receber tudo que vem de Ti, que nada que for falado através de mim nesta noite seja da minha vontade, mas pelo orientar do Teu Espírito Santo.
Trate-nos para que possamos ser corações como terra fértil, Jesus, onde a Tua palavra vem e nela frutifica, para que possamos assim gerar mais e mais ações que apontem para Ti, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, a Ti oramos e somos gratos por tudo. Amém. Graças a Deus. Amados, eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo do 8 ao 11. A versão que eu vou ler agora é NVI. Alguns irmãos têm outras traduções, mas o que o Senhor deseja falar para a gente é a mesma coisa. Amém? No versículo 8 diz: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado uma nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas às orações de muitos. Amados, eu pude compartilhar este texto no domingo com a juventude da igreja. Eu glorifico a Deus por este grupo a qual o Senhor tem colocado e tem, pelo menos na minha vida, tem sido extremamente edificante. Em meio a essa palavra, eu buscando em Deus, Ele veio me trazer uma orientação a qual eu gostaria de compartilhar com vocês. Em diversas outras cidades, estados, todos os noticiários hoje nos atualizam do que está acontecendo. Diversas pessoas que estão sendo infectadas, outras pessoas que infelizmente morreram, outras que estão sendo tratadas. E a palavra do Senhor neste momento, Ele vem trazer uma experiência de Paulo, escrevendo à igreja de Coríntio, que ele enfatizou que ele não esconderia, mas sim que ele compartilharia com a igreja o que ele passou, para que a igreja soubesse e através disso refletisse, porque tudo que acontece tem um propósito. Eu estava há uns dias atrás compartilhando a respeito disso com o pastor, e a palavra do Senhor nos revela que não cai uma folha da árvore sem que o Senhor permita. E eu entendo que nada acontece se não tem um propósito de Deus para que possamos voltar os nossos olhos a Ele. Nada na nossa vida, seja ela circunstancial, passageira ou até que o Senhor nos chame para a glória, que não tenha um propósito. Quantas pessoas já não passaram por diversas situações ruins dentro da sua família, onde sentiram extrema dor, extrema desesperança, e ali áreas da sua vida foram modificadas, e hoje você olha para trás e fala: nossa, muito o Senhor fez, pois eu não era essa pessoa que hoje sou.
E Paulo enfatiza algo que eu acho maravilhoso, que faz nos parar para pensar em que condição estamos hoje e como estamos agindo mediante a ela. Porque no versículo 8 diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Amados, eu particularmente tive diversas situações na minha vida, a qual eu tive que me colocar diante do Senhor. E nem intimidade com Deus tinha, nem conhecia verdadeiramente a Jesus. Mas eu pude passar por uma situação de extrema dor, a qual realmente eu não sabia o que fazer. As pessoas a qual eu conhecia, que achava que receberia algum tipo de conforto, não esteve ao meu lado. Mas quem de fato esteve o tempo todo zelando, cuidando, foi Deus em nossa vida, pois foi não somente eu, como a minha casa. E o Senhor nos agraciou, dando uma orientação a qual seguirmos. Eu acho muito interessante a gente refletir, de fato, a nossa condição como cristão e pararmos para trazer referências sobre o que o Senhor fala a respeito do que muitas coisas já aconteceram, que está na palavra do Senhor, que é para gerar em nós orientação. Timóteo passou por diversas situações duras, e mediante a isso eles perderam qualquer esperança da sua própria vida. E no versículo 9, ele nos diz: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Essas situações que aconteceram na vida deles fez com que os seus olhos voltassem verdadeiramente ao Senhor. Não em um momento que você passa por uma dor e logo depois você não dá continuidade a um relacionamento com Deus, mas um verdadeiro entendimento que somos dependentes do Senhor. Dentro desse entendimento, o Senhor ali fez com que Paulo tivesse uma experiência única, ao ponto dele olhar verdadeiramente a Deus como sua única confiança. No versículo 10, a palavra diz que ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Então Paulo voltou os seus olhos a Deus, buscou a face do Senhor, e ele foi renovado em esperança que o Senhor continuará a livrar ele de todo o mal. E do mal aqui citado, o mal de morte. Algumas situações hoje nos faz parar para refletir, pois essa doença, amados, a verdade tem que ser dita, ela vai chegar a todos. A gente não sabe o período. Algumas pessoas vão desenvolver sintomas, outros não, mas vai chegar a todos. E a palavra do Senhor nos diz que Ele nos livrará da morte. É interessante nós refletirmos sobre isso e entender a nossa condição para que possamos ser a boca a qual gera no coração de outra pessoa um ânimo vindo do Pai. Pois a palavra dele nos revela que ele nos livrará da morte.
Ele guardará a nossa casa. Nós temos nos colocado em condição de abençoar outras vidas ou de gerar dúvidas. Nós temos nos colocado em condição de levar o amor de Deus, de proclamar a sua palavra ou de gerar incertezas no coração de outro. Seja no irmão em Cristo, seja naquela pessoa que não conhece a face do Senhor. Hoje eu tive 2 oportunidades de ver 2 pessoas que estavam extremamente desorientadas. E o Senhor nos chama para sermos carta dele. O Senhor nos veio trazer orientações para uma vida eterna com o Pai, em meio a qualquer coisa que for acontecer em nossa vida, para que tenhamos esperança, assim como a palavra do Senhor nos revela. Uma esperança a qual o Senhor vai nos dar a oportunidade de estar na verdadeira presença, onde não haverá dor, não haverá choro. Estaremos desfrutando daquilo que nos traz um verdadeiro ânimo. Então, é uma reflexão que eu gostaria que os irmãos estivessem realmente se colocando diante de Deus. É natural que, como homem, nós tenhamos uma visão ainda limitada às coisas naturais que podem gerar em nós ansiedades, temores, mas isso não tem que ser algo a qual a gente continue a alimentar. Porque tudo que você ouve e tudo que você fala tende a refletir uma ação sua. Pois o que você ouve alimenta o seu coração. Se você alimenta o seu coração de incerteza, de dúvidas, você vai levar isso a outra pessoa, seja na sua casa, seja na casa de outra pessoa. E amados, que possamos realmente nos renovar na esperança do Senhor. E eu acho algo maravilhoso que dá continuidade no versículo 11, que vem fechar todo esse enredo de dores, de voltar os seus olhos a Deus e de trazer a nós o entendimento da esperança do Pai. E neste momento, o versículo 11 diz: enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. O original, quanto a graças, aqui citado, fala a respeito de ser grato a Deus pelas orações que cada um fez, pela vida dos irmãos. Amados, que possamos nos posicionar como filhos do Senhor, levar o amor de Cristo, nos dedicar verdadeiramente a um momento de intimidade com o Pai e deixar diante dele todas as nossas angústias, para que no dia seguinte possamos ser a boca do Senhor para abençoar outras vidas. Enquanto o outro virar para você e falar, tá difícil, tem de bom ânimo, o Senhor está contigo e com tua casa. Se Ele der atenção a você, compartilhe a verdade do reino de Deus, pois a tua vida é testemunho, é reflexo do que o Senhor faz. Por favor, sejamos a diferença nessa realidade. Pois nós temos a oportunidade de olhar para a dificuldade e agir de forma diferente dela, gerando esperança, levando o verdadeiro amor a quem ainda não conhece. E no versículo 24, na parte B, o Senhor nos fala: pois é pela fé que vocês permanecem firmes, que possamos estar fortalecidos em nossa fé, em nosso Pai, para estarmos inabaláveis em Cristo.
para que possamos ser a luz em meio ao ambiente de trevas, para que possamos amar ao outro e gerar nele um verdadeiro entendimento de que Cristo está cuidando de cada um. Meus irmãos, o meu desejo é que o Espírito Santo venha de encontro aos seus corações, que essa palavra não se perca, mas que ela possa atingir e transformar a sua conduta a partir do dia de amanhã, que transforme a sua conduta a partir de agora. Vamos ser verdadeiramente o reflexo do amor do Pai. O Senhor nos chama em 2 Coríntios 5:20 a sermos embaixadores de Cristo. Então, Paulo sofreu, foi perseguido, e ele ainda levava ao conhecimento dos gentios, dos judeus, que há perdão, que há esperança, que há transformação. Em nome de Cristo Jesus, eu desejo que o Senhor guarde a tua casa, guarde a tua família, guarde toda a provisão em tua casa, e que ainda assim, se passares por algo, que você volte os seus olhos para Cristo e tenha uma verdadeira experiência com o Pai. Pois através disso, iremos a lugares diferentes, intimidades com Deus. Que Deus, o nosso Pai, os abençoe e te conceda graça em nome de Jesus. Amém.